Agora vamos falar um pouquinho sobre espectógrafo. Espectógrafo é o seguinte: quando você tem luz vinda de alguma fonte e você quer estudar essa luz, uma forma que você tem de estudar é passar essa luz por uma rede de difração. Por quê? Porque quanto maior o comprimento de onda, mais aberto vai ser o ângulo de difração, né? Isso é de se esperar. E, e como uma rede de difração dá origem a picos bem distintos, bem definidos, esses picos para cada cor vão ser diferentes. Então, por exemplo, quando você passa aqui uma luz que é uma mistura de comprimentos de onda por uma rede de difração, olhando em ângulos diversos aqui, esses ângulos θ aqui, você vai ter, por exemplo, olhando aqui para θ igual a zero, todas as cores misturadas. Então você tem um pico branco aqui em m igual a zero. Mas conforme você vai aumentando o ângulo, para ângulos diferentes acontece o primeiro pico, m igual a 1, dependendo do comprimento de onda. Comprimentos de onda menores, como o da luz azul, acontecem primeiro o pico e os vermelhos acontecem por último. Repara que aqui eu já estou mostrando uma coisa interessante, que é o fato de que, com frequência, você tem a luz branca como sendo uma mistura discreta de comprimentos de onda. Né? Se isso aqui fosse uma mistura contínua de comprimentos de onda, ao invés de aparecer essas linhas separadas, o que eu veria aqui seria um arco-íris. Essas linhas separadas são típicas das transições atômicas que são regidas pela mecânica quântica. A mecânica quântica aparece na tentativa de explicar por que são linhas separadas e não um arco-íris que aparece aqui. Mas outra coisa interessante também é que quanto maior a ordem do pico de difração que eu estou olhando, mais separados estão esses máximos de interferência construtiva. E aí a gente pode tentar pensar em qual é a capacidade de uma rede de difração de fato discernir comprimentos de onda. Às vezes acontece de, por exemplo, você ter transições que são tão próximas que você precisa caprichar no difratômetro para poder discernir uma da outra. E aí, para quantificar quão bem uma rede de difração é capaz de separar comprimentos de onda, a gente pode pensar na definição de duas quantidades. A primeira quantidade é a dispersão. A dispersão é diretamente ligada a quanto que uma rede de difração causa espalhamento angular dependendo das variações de comprimento de onda. Então isso aqui é uma medida direta da taxa de espalhamento versus variação de comprimento de onda. Isso aqui, obviamente, está associado à sua capacidade de discernir cores. Para calcular o valor dessa dispersão, eu vou usar o fato de que os máximos acontecem em posições definidas aqui pelos pontos em que tem interferência construtiva entre duas fendas consecutivas. Essa dispersão está definida aqui em termos de variações finitas, delta θ e delta lambda, mas você pode pensar que, do ponto de vista de funções contínuas, isso é uma derivada de θ de lambda. E aí, aqui, derivando essa expressão aqui, ou escrevendo ela na forma diferencial, você tem que a derivada de seno de θ de θ vale cosseno de θ. E aí, só tem que tomar o cuidado, que aqui esse Dzinho que aparece aqui é a separação entre fendas. Esse cosseno de θ aqui é cosseno de θ normal, e esse D que aparece aqui é do dθ, ou seja, da variação de ângulo. Então esse D é diferente desse D. E aqui também, esse D também é do D lambda. Essa expressão eu tirei do livro, não ficou muito bem escrita não. Depois no próximo slide eu escrevi minha própria expressão. Então, essa equação de baixo aqui é a versão diferencial da equação de cima. E aí, como você tem dθ e d lambda, você pode calcular delta θ sobre delta lambda, que vai ser essa razão, m sobre d cosseno θ.
Então, a dispersão de uma grade de difração ou rede de difração, geralmente, o termo grade de difração e rede de difração eu vou usar de forma intercambiável. Em geral, grade de difração é quando você tem múltiplas fendas, assim, uma do lado da outra. Rede de difração pode ser também o caso em que você tem fendas, por exemplo, circulares, arranjadas em duas dimensões. Isso é uma rede e não uma grade. Mas eu vou tratar que ambas podem ser chamadas de rede ou grade. Na verdade, ambas podem ser chamadas de rede. A de baixo não pode ser chamada de grade, a de cima pode ser chamada de grade. Então, aqui se confirma o que a gente tinha falado, que quanto maior a ordem que eu estou olhando, maior a capacidade de discernir comprimentos de onda. Além disso, quanto menor a separação entre duas fendas consecutivas, maior também a capacidade de discernir. E o cosseno θ, que na verdade está associado ao M, de certa forma, ele está te dizendo no fundo que quando você vai para ordens maiores, esse máximo aqui fica meio borrado. Esse cosseno θ, a interpretação é um pouco complexa, fica um pouco mais fácil de entender essa questão de borrar o máximo do ponto de vista de poder de resolução. O que é o poder de resolução? Como que o comprimento de onda associado a um máximo de interferência, o máximo da rede de difração, se compara à largura desse máximo. Porque é óbvio que se eu tenho dois máximos de largura fina bem distintos, eu consegui discernir bem os dois comprimentos de onda. Mas se as larguras são grandes comparadas com as separações, aqui você começa a confundir os dois máximos e começa a discernir pouco. Então a resolução é tão maior quanto maior a razão entre o comprimento de onda e a largura do comprimento de onda estimados a partir da difração. Vamos começar olhando a relação entre o comprimento de onda e o ângulo, né? Que foi a mesma relação que a gente obteve antes para a dispersão. Aqui eu vou reobter de uma outra forma, pensando que a diferença de fase φ entre a luz que veio de uma fenda e a luz que veio da fenda consecutiva é dada por diferença de caminho óptico, que é d seno θ, dividido por lambda vezes 2π. E aí eu consigo te dizer que a variação dessa diferença de fase é só tomar a forma diferencial dessa expressão, seno θ vira cosseno θ dθ. Agora, a gente sabe quanto é que é a largura do pico central em termos de atraso de fase. O pico central tem uma largura que é determinada pelos primeiros pontos de interferência destrutiva, e cada ponto de interferência destrutiva acontece para um atraso de fase de 2π sobre nzão. A gente falou sobre isso. Os múltiplos de 2π sobre nzão são as soluções das posições dos mínimos de interferência. Então, comparando essa equação com a equação de baixo, a gente consegue escrever uma expressão que associa variações de ângulo. Repara que as dφ são variações de atraso de fase, não é um ângulo real. Aqui eu estou falando variações de ângulo mesmo, né, de saída do raio, associado com o comprimento de onda da luz incidente. Agora eu vou fazer a mesma coisa, tentar obter uma outra relação também das variações de ângulo com a incerteza de lambda no comprimento de onda. E uma forma de você fazer isso é usar a própria expressão para as posições dos máximos de interferência, né, dos pontos de máximo da difração em uma rede. Isso acontece, lembrando, na condição de interferência construtiva entre duas fendas consecutivas.
tomando a forma diferencial dessa equação, eu fico aqui com algo que é comparável com a expressão que eu tinha antes, né? Eu tenho aqui d cosseno θ dθ, aqui eu tenho d cosseno θ dθ. Como eu falei, esse d aqui é diferente desse, né? Esse dθ aqui. Então aqui eu botei em itálico para lembrar que é o d da separação entre fendas, né? Esse aqui então é d itálico. E esse d aqui é diferencial mesmo de ângulo. Então essa expressão é igual a essa, o que significa que lambda sobre n pode ser igualado com m de lambda, o que resulta em o poder de resolução sendo dado pelo número de fendas, proporcional ao número de fendas, e proporcional à ordem do máximo que você está enxergando. Se o m é igual a 1, 2 ou 4, por exemplo. Aqui teria um 3 aqui em algum ponto, né? Então, repara que a resolução é tão maior quanto mais fendas e quanto mais alto a ordem do espalhamento. Vamos pegar, por exemplo, analisar 3 grades de difração com números totais de fendas diferentes ou com tamanhos entre fendas, separações entre fendas diferentes. Por exemplo, A e B tem mesma separação entre fendas, mas A tem menos fendas do que B. O ponto em que acontece o primeiro máximo de interferência é o mesmo para A e para B, é 13,4. O que significa que a dispersão, a capacidade de separar angularmente os comprimentos de onda é igual para os dois. Mas a capacidade de resolução de um comprimento de onda, por exemplo, do 13,4 para o próximo comprimento de onda que eu tenho aqui, é maior na grade B do que na grade A. Por quê? Porque a grade B é desculpa, aqui é a grade A, aqui é a grade B. Porque a grade B tem mais fendas, o que significa que tem mais pontos de interferência destrutiva e o pico central fica mais fininho. Então, repara que a grade B e a grade A dão origem a picos nas mesmas posições, só que a B tem um pico mais fininho comparado com a A. Se você for para a grade C, por exemplo, que você volta a ter 10.000 fendas, você volta a alargar o máximo de interferência construtiva, mas como você está trabalhando agora com uma separação entre fendas menor, o ângulo de espalhamento é maior, se torna 25,5. O que me diz que a capacidade de resolução de comprimentos de onda caiu, né? Foi comparável com a do A, ou seja, a separação aqui entre dois picos comparado com a largura de um pico nesse caso e nesse caso é igual, né? Significa que essa grade não discerne comprimentos de onda diferentes melhor do que o A, discerne igual, só que os ângulos são mais abertos. Então, se o limitante do meu experimento é a minha capacidade de variar o ângulo, determinar bem o ângulo, a grade C vai ser superior a A. Mas se eu consigo determinar ângulo muito bem, o fato de que C é mais alargado, que cada máximo do C é mais alargado, faz com que a comparação entre distância entre picos e a largura de cada pico entre C e A seja igual, seja 10.000 e 10.000. A distância entre picos e a largura de cada pico. Tá?